Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. Eu sou o Igor Roque e estou aqui para conhecer uma história interessantíssimo. A gente já tá batendo um papo aqui antes e que pena que a gente não gravou a nossa conversa lá da sala, já teve um monte de insight aqui, mas a gente tá aqui hoje para conhecer um pouco de uma história de um produto extremamente interessante. Acho que tem muitas curiosidades de tudo que a gente vai construir. Então queria dar as boas-vindas aqui para Fabiola. Seja muito bem-vinda, Fabiola da Monoi, vai contar um pouco do que é o Monoi, enfim, de como que você construiu essa marca. Queria te agradecer pela oportunidade de poder sentar na mesa contigo e conhecer mais da tua história. Obrigada, Igor. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contar uma vez mais aquela história que transforma vidas. Demais, demais. E a gente aqui no Café com Fundadores, a gente tem presente para os nossos convidados. Uau! E esse presente é da Coffee Mais, nossa parceira aqui do podcast. Coffee Mais é uma marca de cafés especiais aqui do Brasil. E ela é líder, né, nessa comercialização de produtos ligados a café e café especial. Então, não é o café comum do dia a dia, né? É um café realmente que tem toda uma construção, preparação dele de uma maneira bem técnica, né? E traz uma experiência, uma qualidade do café bem diferente. Por isso, obviamente, que está aqui no Café com Fundadores. Então, para você que ainda não conhece, acessa aí Coffee Mais. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado de tudo isso. O Thiago, que é um dos sócios da Coffee Mais, que traz esse presente aqui para os nossos convidados. Obrigada, Thiago. Adoro café. É isso. É brasileiro ainda, melhor ainda. Você vai se surpreender demais com isso. E você sabia que o café tem propriedades antioxidantes? É. Que fazem bem para o cérebro. Eu adoro café. Eu não... Café é minha gasolina. Ah. eu não consigo me movimentar no meu dia a dia sem uma dose de café. Hoje de manhã, inclusive antes de vir para cá, meu filho que fez meu café e eu já tava lá pilhadaço lá logo cedo. Por favor. Eu adoro café. Muito Jorge, obrigada. Guarda aí o presentinho da Fabiola. Muito obrigada. Fabiola, me conta, como que começou essa sua história de empreender? O que você fazia antes de construir a marca? Como que nasceu essa sua ideia de empreender? Qual foi os caminhos aí iniciais para você como empreendedora? Bom, o empreendedorismo na minha vida vem desde muito nova, de 8 anos de idade, em realidade. Uau. Minha mãe e pai, os dois são empreendedores, empresários. E minha mãe sempre teve isso em sua raciocínio do tema do empreendimento. Então, desde criança, ela me ensinou a trabalhar com ela, meu pai também. Inclusive na escola já comercializava doces, chocolate, alguma coisa. Então, vem de muito criança, em realidade. Sempre esteve nesse ritmo. E já trabalhei com diferentes tipos de produtos. Depois me lembro que com minha mãe, estive trabalhando uns 5 anos, de los 8 até 13 anos. Depois na fábrica do meu pai. Depois sempre estive em empreendimento. Uhum. Foi uma coisa que eu gostei muito. Depois estudei engenharia comercial,
que tem que ver com toda a parte já mais técnica da área comercial, importação, exportação. E logo lá passei por vários outros empreendimentos, desde peixe, lá no meu país. Uau. Meu país é um país, o Chile, se caracteriza muito pelos frutos do mar. E vinho. Peixes especiais que vêm do sul, por exemplo, da Antártica. Teve aí uma imersão muito grande no mundo de vinho também. Inclusive agora também estou fazendo um negócio de vinho. Que legal. Eu aprendi esse empreendimento lá no Chile. Você sabe que o Chile se caracteriza por ter vinhos de bom preço e boa qualidade. Sim. Inclusive agora a gente está novamente aí com um convite para fazer esse negócio do vinho. E depois, entre tudo nessa paixão por empreender, por conhecer, por sempre estar procurando algo que possa fazer uma mudança no mundo, porque você sabe que à medida que vai passando o tempo, você começa a procurar qual é o seu propósito de vida. E esse propósito tem que ir da mão da área profissional, porque obviamente são as duas coisas que estão na mão. E eu me lembro que eu moro aqui no Brasil 12 anos atrás, e eu sempre falo, eu sou apaixonada pelo Brasil. Foi aqui onde eu tive meus 3 despertares espirituais. O segundo foi 12 anos atrás, onde eu encontrei realmente valores muito importantes. E aí eu me lembro quando voltei no Chile, eu falei, eu tenho que fazer uma empresa de algum produto que realmente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Porque não adianta você ter uma empresa, um negócio que realmente não vai sumar, que não vai gerar valor. Você sabe que hoje, no momento que a gente está, a gente precisa gerar valor para as pessoas. Quando você gera valor em que você faz para as outras pessoas, é quando você alcança seu propósito. Sabe? Então, eu acredito que à medida que passa o tempo, através de tudo o que você aprende, de todas as dificuldades, dores, você vai madurando, vai lapidando, vai sendo treinado para ir sempre alcançando um nível maior e chegar na excelência. Quando chega nessa excelência, você quer transbordar. E foi nessa jornada de procura, quando voltei lá no Chile, eu dije, meu Deus, eu quero que procure uma coisa que realmente faz uma mudança. Eu me lembro que nessa época eu sempre procuro ideia na Europa. Eu acho que a Europa, eu gosto muito, os Estados Unidos também, mas sempre fui mais apaixonada pela Europa. E aí eu comecei a investigar aquilo que estava causando muito problema disruptivo no organismo, células e tudo mais. Estou falando isso, foi 8 anos atrás. E aí eu encontrei lá na Europa que lá tem um grande cuidado pela corrente, pelo Wi-Fi. Não sei se você sabia, mas através por exemplo, a onda Wi-Fi que chega no telefone, quando você tem ele na sua bolsa, cada vez que chega uma ligação, essa conexão dessa antena vem diretamente a você como um choque, como um raio. Então, isso vai causando na sua célula um desequilíbrio. Sim, essa frequência. Exatamente. Uau. E aí dije, meu Deus. Logo isso, comecei a investigar um pouco mais, que claro, a corrente elétrica que a gente tem em casa, o Wi-Fi, internet, tudo vai interferir em sua vibração e, obviamente, pode causar alguma doença degenerativa. E aí eu encontrei na Alemanha, que você sabe que a Alemanha é muito brava em todo esse tipo de coisas, bem avançado. Sim. Lá encontrei várias desenvolvimento de tecnologia que podem blindar você e sua casa para não receber todo esse choque de eletricidade e tudo mais. Aí encontrei uma fábrica, me lembro que fazia tudo em blindagem da casa e tal. Só que, claro, depois quando eu fiz um estudo de mercado lá no Chile, as pessoas que procuravam blindar sua casa não existem. Sim. Na Alemanha funcionava. Por quê? Porque na Alemanha, por exemplo, sempre nos setores de mais escassez, com mais dificuldades econômicas, é onde eles colocam todas as antenas, certo? Colocam antena, então a vibração energética de eletricidade em setores mais populares é muito forte e isso termina afetando
a população. Só que no caso da Alemanha, é a mesma Alemanha, o governo que compra todos os materiais, a pintura para blindar a casa, o vidro, tudo mais. No caso, por exemplo, do meu país, no Chile, ou seja, zero possibilidade Sim. que o Estado ia fazer isso. Teria ou que as ser os pessoas. próprios clientes interessados nesse tipo de blindagem, né? Exatamente. Aí dije, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. É ótimo, mas não tem mercado. Exatamente. E aí eu comecei a procurar outras coisas. E aqui vem justamente minha mãe. Minha mãe foi parte importante dessa ida lá na Polinésia Francesa. Minha mãe tem uma fábrica de joias. Ela fabrica joias de ouro, platino e tudo mais. Uhum. Ela trabalha com pedras preciosas. E eu me lembro que nessa época ela tinha um fornecedor de pérolas cultivadas negras da Polinésia Francesa, porque a Polinésia Francesa tem três tesouros: as pérolas negras, a baunilha e o monói. E ela tinha um fornecedor, um francês, que morava na Polinésia, e ele foi embora da Polinésia, ele voltou para a França e já minha mãe não tinha mais contato com ele, tinha, sei lá, uma lista de pedidos de suas pérolas e enfim, ela estava desesperada. Então aí eu compro o princípio da honra, honrar a pai e mãe. Uhum. E aí eu falei, mãe, para isso você tem uma filha que você pode sacrificar e ir lá nesse lugar feio. Um sacrifício enorme de ir para a Polinésia Francesa. Claro, porque eu sempre gostei muito. Quem não gosta de viajar? Sim. Eu acredito que todo mundo. Sim. E o bom do empreendedorismo que dá muito essa possibilidade. Liberdade, né? Essa liberdade. Então, e além que também, quando você tem uma mente empreendedora, você vê negócio em todo tipo de coisa. Uhum. E aí eu falei, bueno, é uma grande oportunidade para ir lá ver o que acontece. Além que eu já tinha visto vídeos da Polinésia e dije, meu Deus. E aí eu viajei na Polinésia Francesa. Meu plano era ficar lá uma semana. Inclusive, na época eu procurei um professor de francês, porque eu falava português, italiano, espanhol, inglês, mas na Polinésia Francesa só falam francês. O francês não é uma pessoa muito adaptável. Dije, meu Deus, como que eu faço? Aí eu comecei, me lembro, a ligar por internet, antes de viajar, algum professor que me ensinara a falar francês, mas na rua. E todo mundo me falava, mas como, Fabiola, na rua? Eu falei, sim, porque em realidade eu tenho uma semana para encontrar as pérolas e voltar no Chile. Então, não vai poder ser em um salão. Ninguém queria. Mas eu sempre falo, a persistência é ela que dá o resultado. Como na quinta, sexta ligação, não lembro, aí me respondeu uma senhora judia. Eu expliquei a situação e tudo mais. Eu acho que ela também, como boa judia, ela viu, eu estava fazendo esse sacrifício pela minha mãe. E ela falou, ok, eu vou ajudar você. Vou ensinar a você na rua e tudo mais. E ela foi um anjo, porque em realidade o negócio não era tão fácil assim. A Polinésia Francesa é um conjunto de 118 ilhas, onde a principal é Tahiti. Só que a Ilha das Pérolas não é em Tahiti, é em Gambier, que fica 2 horas de avião, e tem outras mais, que são ilhas específicas para cada coisa. E graças a essa abençoada senhora que me ensinou, não tão só a falar na rua, sino que me ajudou a fazer todo o percurso na Polinésia Francesa. Foi tua guia. Com certeza, ela inclusive me acompanhou lá em Gambier, a falar com o fornecedor. Enfim, eu sempre falo, foi de Deus mesmo. E quando cheguei lá, a Polinésia Francesa, me apaixonei perdidamente pelo lugar, porque imagina, praia turquesa elétrico, sabe? Esse turquesa, você viu nas imagens? Sim. Areia branca, a temperatura do mar, 30 graus, uma fauna marina que é uma coisa assim impressionante. Uma vez estava numa ilha, e me lembro que pulei da moto de água, do jet ski, e tinha, sei lá, perdi a conta, 200, 300 golfinhos. Assim,
cada lugar, um mais incrível que o outro, porque são lugares vírgenes. Uhum. Não é muito o acesso na Sim, sim. Polinésia Francesa. Difícil de ser acessado e preservado, né? É muito difícil o acesso. Uma, porque fica longe. Uhum. E também, eles, de certa forma, como é uma cultura francesa, fazem que, obviamente, o estándar seja muito alto para não qualquer pessoa poder ir para lá e contaminar a flora e a fauna. Uhum. Por isso que ainda se preserva essa flora e fauna que é impressionante. E eu me apaixonei completamente pela Polinésia Francesa. Maio fiz meu trabalho, encontrei as pérolas da minha mãe, voltei no Chile, levei para ela. E aí eu falei, mãe, escuta, eu acho que esse aqui é o negócio da minha vida. Eu preciso voltar lá na Polinésia. Eu acho que, além que você não tem nenhum outro fornecedor, É pelas pérolas. você vai fazer aquele negócio tranquila e eu me dedico lá e tudo mais. Ela riu, eu fui e voltei. E esse voltar significou 8 anos da minha vida que eu morei lá na Polinésia. Caramba! Foi incrível, incrível, incrível. E morando lá, eu já me impregnei, eu me adaptabilizo, me adapto muito rápido com as culturas, muito rápido. É um perfil do empreendedor, né? É completamente, é verdade, não tem que se adaptabilizar, é muito rápido, faz parte, eu acredito. Sim. E lá e foi incrível, porque imagina, Igor, eu via que as pessoas tinham uma pele, um cabelo maravilhoso com esse sol. Enfim, foi passando o tempo e eu já estava polinésica na escola de dança. Uhum. E um dia estava na escola de dança e uma amiga, ela falou, Fabiola, hoje vai chegar minha bisavó, perdão, de Facarabá, que é outra ilha que está do lado, e ela cumpre 90 anos, então eu quero convidar você ao aniversário dele e tudo mais. Aí chegou sua bisavó, e eu falei, vai chegar daqui a pouco. E aí, quando eu veio entrando sua bisavó, perguntei, mas Ivone, e a bisavó, onde que está? Me dijo ela. Eu dije, mas como? Uma senhora, Igor, de 90 anos com aparência de 50. Eu fiquei assim, igual, com esses mesmos olhos que você ficou agora. Surpreendida. Porque é um fenômeno, sabe? Sim, Hoje, sim. e além que hoje a gente procura pela longevidade. E Claro. a longevidade em boa saúde, bom Uhum. e tudo mais. E eu peguei ela e falei, escute, não sei quem é você, mas eu preciso que você me dê o seu segredo. Porque eu estou já vendo isso acontecendo já há um monte de tempo. Já morava lá há 5 anos. Uhum. Mas você já é a cereja do bolo, então... Você fugiu todas as Claro. probabilidades. Exatamente. E aí ela me falou, não, é que são segredos nossos. Ela me estava conhecendo. Lo bom que eu estava convidada no aniversário dela na tarde e noite. Então eu me preocupei de passar toda a tarde e noite com ela. Sim. Óbvio. Só que ela não queria, mas depois que ela me conheceu e ela sabia que a gente era amiga com sua bisneta e tal, falou, escuta, Fabiola, eu acho que você ganhou nossa confiança, nosso carinho, você já leva aqui 5 anos conosco, e depois de conhecer hoje você, eu decidi que eu vou passar o segredo para você. Só que a gente, através do segredo que eu vou doar para você, você vai ter a responsabilidade de levar esse legado pelo mundo, para que através de você, nós podamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Eu fiquei assim, mas que isso? Que segredo poderoso é esse? Eu perguntei para ela, mas e qual é o propósito de vocês? Sabe o que ela falou? Qual é o propósito dela, Igor? Ela falou que o propósito dela era transformar a vida da humanidade. E eu fiquei assim, surpreendida, mas eu também dije, tá brincando. Nesse tempo, estamos falando, isso foi 10 anos atrás. E além de que eu estava muito mais imadura que agora, eu falei assim, uma frase clichê de todo mundo e tal. Enfim, eu falei, ok, o que é o que tenho que fazer para obter esse segredo? Aí ela falou, Fabiola, você vai ter que passar comigo uma semana, dia e noite, você vai vir para cá, para nossa pilote. E as pilotes, para as pessoas que não sabem, são essas casinhas que estão acima do mar. Não sei se você já viu. Eles fazem muito essa construção de casa acima do mar, de palha e tudo mais. Sim. Porque o mar lá, a lagoa, é calminha, turquesa, mar, é um paraíso assim. Passar dia e noite lá, você vai passar por um processo onde eu vou ensinar você como você faz, nossa cultura. Você vai acompanhar a colheita.
para que assim você possa levar esse legado. Você está de acordo? Falei, lógico, óbvio. Bom, aí eu passei uma semana com ela, Igor, e foi uma das semanas mais extraordinárias da minha vida. Imagine você passar uma semana nesse paraíso, água turquesa, areia branca, a fragrância da flor de cherry, e com uma senhora de 90 anos de sabedoria, que aparentava ter 50, que falava como se tivesse 20, em um lugar virgem, que praticamente você não vê pessoas. Sim. Aí foi incrível. De verdade, eu me beliscava para saber se era verdade, porque foi alucinante. Coisa de filme mesmo, né? Completamente. Por isso que agora a gente vai terminar esse ano de gravar o documentário, Que demais. porque quando eu conto, as pessoas sonham com isso, mas no momento que você vê, que você experimenta, você consegue entender Sim. que as coisas Materializa, né? sobrenatural se existe, porque é realmente impressionante. E lá passou aquela semana e ela no final da semana falou, Fabiola, o nosso segredo é um monoi. Monoi significa óleo sagrado. Ele existe há mais de 2000 anos. E ele se faz com uma flor medicinal endêmica da Polinésia Francesa, a flor de tiare. Só tem na Polinésia? Só tem na Polinésia. Porque tem dessa família de flores, tem uma família. Você sabe que toda a flora e a fauna são família. Só que vai depender muito as propriedades da flor, da planta, depende muito do terroir, da terra. Por quê? Porque, por exemplo, lá na Polinésia Francesa, esse mar cor turquesa elétrico que tem o oceano, o mar, ele tem um plâncton. Esse plâncton é uma alga, sabe? Alga. Uma alga especial muito rica em vitaminas, nutrientes, minerais, antioxidantes, detoxificantes, enfim. Então, a terra se alimenta de certa forma com esse plâncton e, obviamente, a flor que sai lá tem as qualidades que vêm das profundezas do mar. Entendi. E, além disso, também, se a gente vê, lá não existe contaminação, não tem indústria. Se você vê no mapa, você vê a Polinésia um pontinho no meio do Pacífico, muito longe de qualquer continente. Então, não consegue chegar à poluição. Sim. Então, tudo é mais puro. A qualidade da flora, da fauna é muito mais rica, justamente porque não há intervenção de químicos que hoje temos muito com a indústria. Sim. Então, essa flor, que é o que tem? É uma flor que tem um princípio ativo muito parecido à aspirina, que é o que a gente estava falando. Que a aspirina, por exemplo, para todas as pessoas que conhecem, a gente lembra quando estava mais criança, mais novo, tem dor de cabeça, aspirina, dor de garganta, aspirina, dor de braço, aspirina, dor de pelo, aspirina, qualquer dor, aspirina soluciona. Para tudo. Por quê? Porque o ácido salicílico da aspirina é justamente antibacteriano, anti-inflamatório, calmante, purificante, regenerador. Ele limpa as artérias. Imagina que está limpa as artérias para você não ter problema do coração. Imagina que coisa louca. E a flor, ela tem uma alta concentração do ácido salicílico dentro da flor. Então, imagina, na ilha, 2000 anos atrás, porque o monoi tem 2000 anos, a única coisa que eles tinham praticamente eram flores, frutos, plantas e peixes. Nada mais. Sim. Então, eles começaram a ver como podiam fazer esse unguento. E aí eles chegaram ao monoi. Então, o monoi faz, além de fazer parte da cultura, da tradição, ele é muito importante para tudo. E por quê? O monoi, ele se atravessa com o polinésico do momento que ele nasce. Eles têm uma tradição que eu acredito muito que é pelo motivo desse fato que as pessoas não envelhecem. Por quê? Porque lá, essa tradição se chama taurumi. O taurumi é uma espécie de bem-vinda, de uma massagem de bem-vinda que fazem com os nenéns. No momento que o bebê, o neném nasce, o primeiro que fazem com ele é fazer essa massagem para esticar os ossinhos, para dar essa sensação de bem-estar. E, obviamente, para blindar
seu corpo através das propriedades do ácido salicílico da flor. Porque imagina, o neném está nascendo, é antibacteriano, Sim. anti-inflamatório, Sim. calmante, purificante, regenerador. Então é como uma espécie de blindagem. E eles se acostumam a usar o monoi do momento que eles nascem. Imagina que o primeiro contato... Imagina se a gente tivesse passado por essa experiência. Sim, Estaríamos como sim. Benjamin Button, você vê esse filme. Exatamente. Conforme o tempo passa, a gente fica mais novo. Exatamente, no momento que eles nascem, o primeiro contato é com esse óleo poderosíssimo medicinalmente. E eles se acostumam a usar o monoi a vida toda, para tudo. Não é tão só um óleo de beleza, é um óleo medicinal. Por exemplo, lá, você sabe que na Sim, é Polinésia, uma cultura popular, né? com certeza, eles fazem muito tatuagem, maori e tudo mais. Para o tatuagem, o monoi é ótimo. Ferimento, uma criança tem ferimento, monoi. Sei lá, cabelo, monoi, tudo monoi. Justamente porque, imagina, é conectar-se com essa natureza. E também, além de, obviamente, esse ser o motivo principal que não envelhecem, porque eles usam um monoi medicinal do momento que nascem, bem conectado com uma lenda. Lá tem uma lenda, você vê o filme Moana? Lembra de Assisti, Moana? sim. O Moana, você sabe que todo filme de desenho animado, eles têm que gravar no país, o lugar, para desenvolver o filme. Você sabia isso? Sim. Moana foi gravado lá na Polinésia na Francesa. Aliás, a história que eu ia contar da lenda tem muito... Moana foi tirada de lá. Lá, a lenda fala que 2000 anos atrás, lá na Polinésia Francesa, a flora e a fauna começou a passar um desequilíbrio muito grande. Então, de um dia para outro, os árvores começaram a deixar de ter frutos. Frutos foram embora. Os peixes foram no fundo do mar. Então, os polinésicos ficaram sem alimento. Lembra que em Moana acontece isso, que eles ficam sem nada? Sim. Então, aí, eles estavam desesperando. Porque nesse momento, e aqui também eu acredito muito que vem com algo muito espiritual mesmo. Tudo é espiritual, a gente sabe disso. Eles não acreditavam muito, eles tinham diferentes deuses, sabe? Tinham diferentes deuses. Então, eles ficaram sem alimento. E estavam morrendo de fome, as pessoas. Então, aí, eles dentro desse desespero, que é o que eles começaram a fazer? A única ferramenta que eles tinham para fazer uma mudança para ele foi a oração e o jejum. Você acredita? Eles começaram a orar, jejuar, porque era a única coisa que podia salvar. Ele não acreditava, mas como era a única coisa que tinha, começaram a fazer isso. E você acredita que através da oração e o jejum, de um dia para outro, começou a sair a flor de tiare por toda a ilha. E a flor é muito linda, uma flor branca de 7 pétalos, 7 é o número da perfeição, com essa fragrância que você sentiu, essa fragrância que você passou o monoi, com uma fragrância que é muito envolvente. Então, foi a beleza da flor e a fragrância que começou a atrair a ele. E eles começaram a observar que a flor, cada vez que ela caía no chão, o chão começou a ficar mais verde no solo. Caía no solo, ficava mais verde. E aos poucos dias, Igor, os árvores começaram a ter frutos novamente. As flores começaram a sair, o mar abriu as águas, os peixes começaram a voltar e tudo voltou à normalidade. Então, a flor se transformou em um tesouro para ele. Sim. Ela é tão importante que hoje ocupa uma posição muito importante na cultura. É o emblema da Polinésia Francesa. É a flor. A flor de tiare é o emblema. Além de ser o emblema, ela é usada até hoje na medicina da Polinésia Francesa. Imagina que aquela semana que eu fiquei com Verônica, com a senhora de 90 anos, me aconteceu algo muito, muito especial. Antigamente, eu sofria muito de dor de cabeça, me doía muito sempre aqui. E a gente, essa semana que eu estava com ela, eu falei, Vero, estou com um dor de cabeça terrível. Onde que encontro uma farmácia? Imagina perguntando isso no meio do paraíso.
E ela falou, vai, Fabi, a ver, você... Ele se pegou, tomou, nunca vou esquecer, pegou a sua cabeça das 2 mãos. Fabiola, olha, como que farmácia nenhuma. Ela pegou uma xícara, olha o que ela fez. Pegou a xícara, tomou assim, porque as flores eles vão guardando. Pegou um punhado de flor, colocou na xícara, colocou água quente e ela me passou a xícara com as flores. E eu falei, mas, Verônica, você quer que eu morra? Olha a minha reação, tudo o contrário. Por quê? Porque não sei se aconteceu com você, mas eu, na minha família, sempre me acostumei com químicos. Uhum. Tinha, por exemplo, sei lá, um dor da amígdala, amoxicilina, antibiótico, dor tal, sempre remédio, sempre Sim. químico. A gente, pelo menos eu, não sei você, Sim, também. sempre solucionava o problema com químico e a gente nunca teve esse contato com a natureza, de se curar com a natureza, a não ser que você morasse numa fazenda ou sei lá. Então, no momento que eu vi a xícara com as flores, eu pensei que ela me queria matar. Claro, imagina que louca, que coisa doida, porque hoje eu sou amante da natureza. Mas aí eu fiquei assim com uma reação e depois disse, não, em realidade você tem razão, só o fato de olhar você, eu acho que está certa. Aí bebi o chá e você acredita, Igor, que o dor de cabeça passou em menos de 1 minuto? Sei lá, 45 segundos e já estava sem dor de cabeça. O que antigamente eu sempre tinha que tomar paracetamol, que não sei o quê. Aí eu disse, meu Deus, que é isso? Porque Tantão eu não acreditava muito, sabe? Só que quando ela me deu esse chá, eu consegui enxergar o poder de uma... Para mim, era uma simples flor. Sim. Eu disse, meu Deus, a gente está aqui frente a algo sobrenatural, um fenômeno. Foi impressionante. Então, essa flor se usa na medicina, essa flor se usa para tudo. E aí eu fiquei muito empolgada e falei, meu Deus, isso aqui eu tenho que conhecer o mundo inteiro e tal. Só que sempre com minha mente incrédula, por assim dizer, sempre procurando o como, o porquê e tal. Eu comecei a procurar algum estudo científico que me mostrara Algo realmente. que credibilizasse, né? Que Com não fosse certeza. só a lenda ou só a história contada, né? Algo que tivesse uma... Pô, de fato, isso aqui é comprovado, né? Com certeza, porque antigamente era muito racional e a gente tem que sempre ter um equilíbrio entre o racional e o espiritual. Então, tem que sempre um raciocínio. Mas antigamente eu sempre procurava ou seja, até agora eu procuro o porquê das coisas, sempre. Mas antigamente sempre eu acho que era muito mais profundo. E aí eu comecei a procurar e encontrei algo que foi um divisor de águas na minha vida. Lá na Polinésia Francesa, o Instituto do Monoi. Que é o Instituto do Monoi? É um instituto. Uma instituição, Lógico, né? uma instituição de cientistas franceses que descobriram exatamente a mesma coisa que eu, só que 30 anos atrás. Ele se fundou em 1992. O diretor do instituto se chama Eric Baxelaire. E que é o que eles fazem? Justamente al descobrir esse fenômeno na Polinésia que as pessoas não envelheciam, começaram a fazer pesquisa. E eles encontraram que, obviamente, grande parte, 99%, via do Monoi. E então, aí, obviamente, eu me colei a esse instituto, o Eric Baxelaire, que é o diretor, para entender o que acontecia cientificamente. Então, tudo o que a gente está falando, tem estudos científicos franceses que comprovam o que o Monoi faz na pele, no cabelo e principalmente na saúde. E aí eu comecei a investigar, inclusive tive muitas entrevistas com o Eric Baxelaire, e ele falou, Fabiola, o Monoi é muito simples, porque ele tem 2 ingredientes nobres da Polinésia Francesa, mas também é muito complexo pelo processo de sinergia dos 2 ingredientes. Por quê? Porque o primeiro ingrediente é a flor de tiare, certo? Que tem o ácido salicílico antibacteriano, antioxidante, calmante, purificante, regenerador. E o outro ingrediente é o óleo de coco, que todo mundo sabe mundialmente que o óleo de coco é incrível. Só que o óleo de coco da Polinésia Francesa é muito diferente a que nós conhecemos. Por quê? Lembre que o mar tem esse plâncton.
Esse plâncton turquesa, essa alga, é muito rica em vitaminas, nutrientes, minerais. Então, os cocos de lá, eles têm toda a coleção de vitaminas B, B2, B6, B12, A, C, K, minerais, potássio, fósforo. É literalmente um conjunto de vitaminas muito rico. Uhum. E a parte complexa vem na sinergia. Olha o que eles fazem, Igor. Eles pegam essa flor, colocam dentro do óleo de coco, e aí ele tem que ficar, essa flor, 30 dias dentro desse óleo, em um ambiente especial, com uma temperatura especial, a luz, temperatura, mas tudo nesse ambiente natural dele. Uhum. E aí, durante esses 30 dias, é onde começa a acontecer essa sinergia. Por quê? Porque a flor começa a soltar todo esse ácido salicílico e aí começa um processo de fermentação. E não sei se você conhece, mas os processos de fermentação são, eu acredito, os processos mais inteligentes da Terra. Porque quando algo fermenta é quando começam a nascer princípios ativos vivos com múltiplos benefícios. Uhum. Então, é nessa maridade que fazem, eu sempre falo que eles ficam namorando durante 30 dias. Uhum. Nesse namoro que eles ficam, a flor de tiare com o óleo de coco, começa a nascer um monte de princípios ativos vivos que fazem que o monói seja um óleo medicinal. Esse processo dura 30 dias e depois desses 30 dias o monói está pronto. Depois desses 30 dias nasce o monói de Tahiti, que é o segredo de saúde, de beleza e de juventude da Polinésia Francesa. E algo incrível. Por quê? Primeiro que tudo, hoje aquilo que a gente procura, as mulheres, ainda mais que vocês, praticidade. Sim. Praticidade, porque a gente tem uma vida muito corrida, por isso esses skincare, desse passo a passo, que a crema tal, a gente não tem tempo. Praticidade e, obviamente, resultado, porque não adianta nada se você não tem resultado. Com certeza. Então, aqui vem uma coisa muito importante. O monói, ele se transforma em um melhor aliado de uma mulher hoje, do século XXI, porque ele reemplaça todas as cremas de beleza. Você pode usar ele no rosto, no corpo, no cabelo. Você tem resultado a partir da primeira aplicação. Mira, você colocou na mão, simplesmente passa tua mão aqui. Sim. Faz uma comparação de como ficou essa mão e como ficou a outra. Total. Diferença total. É impressionante. É Muito hidratante. Né? imediato. É imediato, ele como que blinda a pele. E além disso, esse poder que tem o ácido salicílico, ele transpassa as camadas mais profundas. O primeiro processo que começa a fazer o ácido salicílico é antibacteriano, começa a extrair todas as células mortas que a gente vai acumulando através dos anos. Tudo mais. Então, limpa o canal e depois que isso está limpo, ele começa a penetrar vitaminas, nutrientes, minerais, antioxidantes e começa naturalmente a estimular o colágeno e a elastina. Por isso que faz esse efeito de rejuvenescimento. Só que, como ele é medicinal, porque tem o ácido salicílico que serve para tudo, tem estudos científicos e a gente tem muitos casos, depoimentos de pessoas. Serve para psoriasis, dermatite, rosácea, vitiligo, estria, desidrose, queimadura. A gente está fazendo agora um caso de queimadura gigante com uma doutora dermatologista que se queimou. E a gente está se surpreendendo. A mim me aconteceu isso, eu me queimei 4 anos atrás inteira na lareira da minha casa. Eu tinha uma lareira de bioetanol. Eu me lembro que fui acender a lareira, coloquei muito bioetanol. E ela explodiu. A parede ela saiu, o granito saiu. Eu acho que Deus é muito maravilhoso comigo, porque como a gente ficou sem parede. Como ficou, ou era para que eu ficasse com uma sequela a vida toda, ou morresse. Eu me lembro que me queimei o rosto, a mão e a perna. O corpo não queimei porque estava com um vestido de couro. Mas eu me lembro que aí eu falei, bom, agora eu vou ver se tudo o que eu falo é verdade ou não. Juro. Não fui na clínica, não fui no hospital. Eu fiquei toda a noite passando monói. Toda a noite. E com uma depressão terrível, porque uma mulher que fica queimada e sem cabelo, meu Deus, Sim. é uma coisa assim terrível. Sim. E no outro dia, os ferimentos que estavam abertos,
estavam secos. Obviamente o ferimento estava, mas Sim. estavam secos. Quando você se queima, o processo é um processo de inflamação, uma Sim. bolha, ou se não fica ferimento aberto. Estavam secos. Porque o poder do ácido salicílico da flor é muito poderoso. Então, finalmente, você tem um blend que serve para qualquer tipo de doença. Você consegue ter resultado a partir da primeira aplicação. E quais foram seus desafios porque assim, a gente tá tendo um tempo aqui de você explicar tudo, né? Falar sobre todos os benefícios e tal. Mas quais foram os seus desafios como empreendedora para fazer com que as pessoas conheçam, entendam, queiram experimentar? Como que foi essa sua jornada de conhecer esse produto, de certa forma construir ele? Mas qual foi essa dificuldade de você, de fato, fazer suas primeiras vendas? Que caminhos que você foi trilhando para de fato, fazer isso estar na casa das pessoas? A primeira dificuldade foi como explicar que você, através de um produto, você consiga encontrar finalmente uma solução para tudo. Sim. Porque a gente não está acostumado para isso. Uhum. Inclusive eu, por exemplo, quando descobri que elas falavam dessa transformação, foi muito marcante. Por quê? Porque, em realidade, a gente está acostumada na indústria hoje que existe um produto para cada parte do corpo, um para o olho, para o rosto. Então, de repente, você chegar com um produto muito revolucionário no âmbito, porque eu sempre falo, imagina, Sim. vem da Polinésia Francesa, tem uma lenda, tem estudo científico que comprova, rejuvenesce, serve para um monte de doenças. E tem uma parte importante, o monoi é o único no mundo que vem com a flor dentro. A florzinha está aqui, mira, Igor. Isso aí é um charme total. A flor vem dentro. E essa flor, que é uma das coisas importantes, porque a gente vai terminar de gravar esse documentário esse ano, é a colheita dessa flor. Porque essa flor tem que ser colhida às 4 horas da manhã, porque aí é onde ela tem a maior quantidade de ácido salicílico, porque a flor tem que estar fechada. Uhum. E essa flor tem que ser colhida pelas famosas mamis, que são mulheres, são senhoras. As mulheres lá na Polinésia Francesa representa algo muito importante. Elas, quando se aposentam, passam a ser as sábias da ilha, as pessoas que ajudam, que dão conselho e tal. Então, elas são as encarregadas de colher a flor. Por quê? Porque elas têm toda uma tradição. Eu acompanhei elas. Imagina um monte de senhorinas que chegam lá no campo de flores, nesse paisagem incrível. Antes de começar a colheita, elas fazem uma oração. E no momento que elas começam com a colheita das flores, elas profetizam e elas falam: quando essa flor se converta em monoi, que transforma a vida das pessoas. E essa flor está dentro do monoi. Então, eu acredito muito em duas coisas. Uma, tem a parte científica, que essa é muito importante, tem um resultado, mas também eu acredito muito no poder da palavra. A gente sabe que quando você fala, você profetiza na sua vida. Então, imagina você ter um elixir da natureza que tem todas essas qualidades. Uhum. Então, com isso aí, é muito, muito dificultoso poder explicar para as pessoas. Você não, é tanta história, é um conteúdo tão rico Sim. que você quer transbordar a todo mundo, porque é impressionante. Acontece muito isso. Quando as pessoas começam a usar no terceiro ou quarto dia, as pessoas começam a perguntar: o que você está fazendo que está tão bonito? Porque tem uma coisa, tem algo que você não explica. Então, como você hoje, frente a um mercado que é tão, não fechado, mas é um mercado que como está estruturado, Uhum. você explica tanta coisa. Eu acho que essa foi uma das dificuldades maiores. Só que, obviamente, a gente sempre sabe que tem profissionais muito bons. No caso do Chile, o que me ajudou muito foi a assessoria de imprensa. Uhum. Eu me lembro que lá a gente fez muito trabalho na TV. Isso foi antes da pandemia, justamente em programa onde se falava de saúde, de beleza, mas de beleza com propósito. Por que de beleza com propósito? E aí a gente encontrou justamente o grande tema que é muito importante, conscientizar as pessoas de algo que acontece que a gente não consegue enxergar. A beleza é símbolo de saúde. Uhum. Se você não tem saúde, você não pode ter beleza a qualquer custo. Por quê?
Porque, por exemplo, no meu caso, vou contar minha experiência minha, e daí como a gente desenvolveu informações lá no Chile para dar a conhecer e o que a gente está fazendo aqui no Brasil. E que esse ano, 2024, vai chegar a um nível de como se fala? Conscientização. Conscientização muito grande, porque há uma força. Os millennials estão muito nessa força vegana, natural. A gente já tem informações ricas. Mas naquele tempo, eu me lembro que eu era das mulheres, como todo mundo que gosta, obviamente, de estar linda, maravilhosa, sentir bem, jovem, né? E tudo mais. Eu usava 1 quilo de crema, Igor. Tinha uma creme para o olho, outra para o rosto, para o pescoço, para o cabelo, enfim, muita. E aquela semana que eu fiquei com Verônica, com a senhora de 90 anos, lá na Polinésia, eu cheguei lá com minha malinha pequena, porque eu ia ficar uma semana com ela. E aí, quando abri a mala, quase o 70% eram produtos de beleza. E ela ficou assim, horrorizada. Me falou, Fabiola, mas que isso? Falei, que? Meus produtos. Mas você tá mal da cabeça? Ele falou, você não sabe que isso aí está matando você. Falei, não, todo o contrário. Ele falou, bom, vamos ter aqui uma conversação, o sea, um desafio. Se você quer que eu doe para você esse segredo, para que você leve nosso legado, para que você seja nosso instrumento e transforme as vidas, você vai ter que colocar tudo isso no lixo, na frente minha. E aí eu falei, mas zero possibilidade. Imagina, eram cremes caríssimos. Sim. Na época eu pensava que mientras mais caro era melhor. Falei, não posso. E falou, então, você pode ir embora, pode ir voltar na sua casa, porque eu não vou perder uma semana de meu tempo e você vai sair daqui sem você viver isso na pele. E aí, Igor, eu tive que colocar tudo no lixo. Foi terrível. Eu chorei durante 2 horas. Eu não jamais imaginei que algo assim aconteceria. Só que aí eu entendi que sempre quando você tem que tomar alguma decisão difícil, é aí quando vem o crescimento para você. Por quê? Porque aí nesse momento, bom, coloquei tudo no lixo e tal, ela me passou um monói, eu me lembro que foi uma explosão sensorial. Por quê? Primeiro, pela história, a lenda, enfim. Depois, a flor, que fato que vem uma flor, as mulheres são apaixonadas pela flor, e que a flor venha dentro, a colheita da flor, a fragrância que ele tem, a maciez, eu passei na pele, você teve essa sensação que fica extremamente macio. Gostei muito. E aí começaram a acontecer algumas coisas que foi o divisor de água. Primeiro, na época tinha muita olheira, sabe? Hoje, grande parte das pessoas sofrem de olheira porque essa parte daqui vai oxidando. Ou seja, a gente se oxida. Então, vai mudando de cor e tal. Tinha tentado dermatologista, creme, tudo, nada. Eu me lembro que comecei a passar um monói. Você acredita que no 3º dia, essa olheira que estava preta, marrom, ela diminuiu 50%. E aí eu falei, eu não acreditava assim, não pode ser, imagina, eu já fiz de tudo. E bom, aí aconteceram outras coisas na pele, no cabelo, enfim. Mas o mais impactante, que aí eu entendi porque ela falava nessa clichê de transformar a vida da humanidade, então ainda eu pensava que era uma frase clichê. Foi no 10º dia. Eu levava 10 dias usando monói. E me lembro que eu me comecei a sentir com muita energia, vitalidade, sabe? Vontade de fazer coisas. Minha mente parece que eu até respirava melhor. Falei, que estranho, que sensação é isso? É muito boa, mas que estou comendo igual. Obviamente estou nesse lugar incrível, mas eu já morava lá. A única coisa que fiz diferente foi eliminar meus produtos feitos em laboratório por um óleo feito no mato da Polinésia. E aí, como eu gosto muito de o porquê, eu me lembro que peguei uma reunião urgente com Eric Wexeler, o diretor do Instituto do Monói. Ele riu quando chegou lá, porque ele falou, eu sabia que você voltaria. Porque ele não me contou no começo, não me contou que acontecia isso. E aí, ele me enviou a falar com um doutor de medicina ortomolecular, que é a medicina que estuda tudo o que passa a nível celular, nano, micro e todas essas coisas. Na época eu não entendia muito, mas, bom. Fui a falar com o Dr. Leclerc e ele falou, Fabiola, primeiro que tudo, não acredite em nada do que eu vou falar.
Mas você vai chegar na sua casa, vai pegar uma creme, vai ler um dos ingredientes e vai investigar no Google quais são os contraditórios desse ingrediente. E amanhã você volta. Dije, mas doutor, eu coloquei tudo no lixo. Dije, não sei, você faz. Aí eu fui e aí comecei a investigar. E esse dia eu me lembro que fiquei, meu Deus. Porque tudo o que tem crilates, silate, enfim, conservantes, parabenos, realmente afetam diretamente o nível celular dentro do seu corpo, como você funciona. Aí ele me explicou. Tudo o que você coloca na sua pele, que a sua pele é o órgão maior que a gente tem, é absorvido nos primeiros 20 segundos. Então, imagina, eu tinha milhares de crema de manhã, de noite, fazia esses rituais 365 dias do ano. Tudo o que passava era muito químico. Todos os químicos viajavam. Aliás, por isso que antigamente eu tinha muito dor de cabeça. Porque meu organismo estava com muito tóxico dentro. Todos os químicos viajam, chegam no fígado. Nosso fígado é nosso filtro. O fígado que filtra o que nós comemos. Porque a gente sabe que já dá muito trabalho quando a gente come. Tem que ser muito disciplinado para ter uma boa alimentação, mas isso afeta diretamente a alimentação. Você já escutou falar que a gente é o que come? Sim. Isso é muito certo. Quando você come mal, ou você bebe, por exemplo, como se sente seu organismo? Inflamação, não pensa. Quando você come direitinho, disciplinadamente... Te traz até mais disposição, né? Com certeza. E eu, na época, me preocupava muito do que eu comia, só que tinha muito problema para emagrecer. Disse que estranho, aqui tem alguma coisa que não dá certo. Claro, porque eu me preocupava do que eu comia, mas não do que eu colocava na pele. Meu corpo estava altamente intoxicado por todas as cremes, maquiagem, pintura de unha, tintura de cabelo, a creme do pé, a creme do olho, a creme do mano, enfim. Então, o fígado, quando tem toda essa sobrecarga de químicos, ele começa a estourar, não consegue fazer o processo. E o metabolismo começa a ficar lento. Aliás, um dos motivos porque a mulher tem mais dificuldade a emagrecer que vocês é porque as mulheres se maquilham, se colocam muitos produtos cosméticos que têm uma alta carga tóxica que vocês não fazem, porque vocês não se maquilham, Igor. Não. Imagina. Não teria nenhuma habilidade para isso. Não se pinta as unhas tampouco. Não. Então... No máximo corta. Nem cutícula faz. Então isso vai acumulando e acaba a pior situação. Além do metabolismo, é que começa a ficar lento, como começa a ficar lento, você já não começa a ter esse ritmo metabólico rápido de eliminar o que está entrando em seu corpo. As toxinas começam a ficar em seu corpo, metais pesados, químicos, tóxicos e tudo mais, começa um processo de inflamação. Nesse processo de inflamação, o pH de nosso sangue, que tem que ser alcalino, se nós estamos alcalinos, temos imunidade lá no céu. Se você o sangue alcalina começa a modificar para ácida quando você se alimenta mal, quando você coloca muito tóxico, quando você respira coisas tóxicas. Todo tipo de tóxico químico faz que seu corpo se transforme de alcalino a ácido. E aí vem o problema. Quando você está com o corpo ácido, começa inflamação, cansaço, falta de energia, falta de concentração. Já falei isso, não? A memória começa a perder, você fica sem vontade de fazer coisa, você não tem nem disposto. Exatamente, fica sem disposição, você não consegue nem ler um livro, uma folha de um livro, sua mente passa vagando, a imunidade começa a baixar e você já começa a sentir muito cansado. Por isso que no meu caso, quando eu mudei, imagina, todos os quilos e quilos de creme, um monte de coisa que eu usava por um óleo 100% natural, cheio de vitamina, nutrientes, minerais, antioxidantes, além de ser medicinal, e além de vir também, eu acredito muito no poder da palavra, porque isso eu acredito que faz alguma coisa, minha saúde mudou 360 graus. Por isso que eu me estava sentindo com tanta energia. Então, aí eu falei, meu Deus, isso aqui... O mundo lo tem que saber. E aí a gente descobriu
lá no Chile, como a gente comunicar, como conscientizar as pessoas. Através de estudo, aí a gente começou a fazer estudos, muito do que acontece na Europa, na Espanha, na Itália, por exemplo, que estão 20 anos mais na frente que a gente. Eles têm muito essa cultura. Você trouxe pro Brasil quando isso? Foi no Ah, Chile primeiro e depois veio foi pra cá? No Chile está há 7 anos. Uhum. Aqui no Brasil, comercialmente falando, a gente já leva um pouco mais de um ano. Ah, recente. É recente, a empresa se abriu há um tempo, muito longo, em realidade a empresa se abriu aqui já há 6, 7 anos, só que demorei quase 6 anos em ter Anvisa, radar e tudo isso, era Uhum. para que eu desistisse total. Mas eu não desisti porque sempre foi, esse projeto foi com um propósito muito grande. Sim. Eu me apaixonei tanto pelo que aconteceu na minha vida, na minha saúde e tudo mais, que eu não vi isso como algo comercial. Levei para o Chile, para minha família, para minhas amigas. Eu comecei a contar a amigas doutoras. Eu Uhum. comecei a ver uma transformação. Depois, quando eu viajava na Polinésia, todo mundo me pedia que levara para o Chile. Sim. Eu falei, não, a gente vai ter que fazer disso aqui um negócio, lógico. Sim. E aí eu comecei com todo o processo sanitário de inscrição, que foi bem especial. E aí, de um dia para outro, se transformou num negócio que explodiu. Eu comecei com um negócio muito pequenininho, muito Uhum. pequeno, não grande. E ele se transformou num case, um dos cases de sucesso maiores no 2018. Uau. Tanto assim que a gente saiu num reality de empresários, que se chama Eles a Fizeram, onde tinha vários empresários que contavam como nós conseguimos fazer de algo tão pequeno um império, e também a gente tinha que ajudar a outros Que empreendedores. demais. Foi muito incrível, porque aí, por exemplo, você encontra quando você faz essa sinergia entre sua área profissional com um propósito. Uhum. Aí muda a história completamente, sabe por quê? Porque eu primeiro, eu me apaixonei pelo propósito. Elas me doaram uma missão. Eu quando cheguei ao Chile foi primeiro com uma missão. Eu levava de graça o Monoi. Uhum. Tava para tudo presente. Me lembro no momento que eu vi que tinha que ser comercial, foi uma vez que estava com 2 malas cheias de Monoi para cada vez a lista de pedidos de minhas amigas iba sendo maior. E aí me lembro que no aeroporto me cobraram não sei quanto. E me falaram, não, você imagina, isso aqui não é de uso Isso é próprio, contrabando. presente e tal. Pegaram as malas. Eu falei, não, tem que virar negócio. Mas no começo foi assim, dificultoso, porque obviamente jamais eu queria fazer disso um negócio, porque aí vem esse choque, essa guerra. Quando você encontra seu propósito, você não quer lucrar disso. Sim. Mas depois você tem que Você se entender. sente mal até, né? Exatamente, Sei lá, tipo, é muito doido isso. será que eu tô Senão eu acho- explorando o propósito, né? É muito doido isso. E aí eu falei, não, porque em realidade é como é a missão 1 e a missão 2 que eu tenho que ficar juntas. Uhum. Então aí eu comecei, não, vai virar um negócio e tal. E aí, Igor explodiu muito rápido. Foi primeiro, obviamente, culturizando as pessoas, conscientizando, mostrando com estudos científicos, escuta. Se você continua com esse tipo de alimentação e passando esses tipos de químicos em seu corpo, vai Uhum. acontecer isso. Mas você tem aqui uma escolha. Você pode continuar, mas pode acontecer isso, ou simplesmente você pode dar a oportunidade de experimentar uma vez esse óleo que vem de lá desse paraíso e você consiga enxergar com sua própria pele, através de sua própria pele, de sua saúde, o que acontece. Como que você entrou no Brasil? Você trouxe alguma influenciadora? Você trouxe alguém que te ajudasse nessa credibilidade de imagem? Como que foi seu caminho para fazer no Brasil isso acontecer? Ou seja, a ver, no primeiro ano, me lembro que lá no Rio de Janeiro, a empresa estava lá no Rio, com certeza, hoje o marketing de influência é muito importante. Uhum. Mas quando você está chegando com um produto revolucionário no Sim. âmbito de que tem tanto conteúdo rico, mas que ninguém conhece, Uhum. então no Tem toda a influencer... desconfiança do que é novo, né? Pro que é novo. Com certeza. Então, um influencer sempre é muito bem-vindo. E assessoria de imprensa, eu acho que hoje é uma da área profissional no marketing muito, muito necessária. Lá no Uhum. Rio de Janeiro tinha uma assessora de imprensa muito boa, a Carol Sampaio, talvez conheça.
E através dela a gente conseguiu pulverizar o Monoi com todas as maiores artistas, principalmente Rio de Janeiro, Paula Oliveira, Karina Vacchi. Não, Karina Vacchi foi aqui em São Paulo. Enfim, toda a parte um pouco mais de jet set. E, por outra parte, eu tinha outra assessoria que já era mais médica. Mas eu acredito que o grande lance foi algo que eu não paguei nada. Algo que aconteceu de um dia... Eu me lembro um dia estava no escritório em Ipanema e de repente lá chegou uma senhora, a Marta Sureiro. A Marta Sureiro, ela agora vai cumprir 80 anos, inclusive essa semana. E a Marta foi senhorita Rio de Janeiro, nos anos 80, imagina isso. Linda, ela é muito linda e tudo mais. E ela chegou lá, assim, surpreendida, e falou, eu não acredito que vocês trouxeram um Monoi aqui no Brasil. E eu falei, por quê? E ela falou, porque meu primo, ele gostava muito da caça submarina. E ele viajava na Polinésia Francesa, estou falando 20 anos atrás. E lá, através dos nativos, ele conheceu o Monoi. Então, ele trazia para o Brasil e ele fazia uma fórmula que se chamava SOS. Só que ele não contava. Eu, como prima dele, eu conhecia. E ele só me conseguia trazer de lá. Ou quando eu viajava em Paris, em França, eu encontrava. Porque na França eu encontrava também. E eu falei, não acredito. Mas eu perguntei para ele, seu primo era doutor? Por que ele fazia essa fórmula? Sim, porque meu primo, ele era cirurgiano. E ele tratava muito casos de queimado, reconstrução. Então, ele dava de pós-operatório. Eu perguntei, qual é o nome de seu primo? Você sabe qual é o nome de seu primo? É o Ivo Pitangui. Sério? Sério, eu tenho um vídeo disso. Eu gravei depois. A Marta Soreiro se transformou na minha mãe adotiva. A gente tem, enfim, a gente tem uma cercania muito grande. Mas nesse momento, quando ela me falou isso, foi assim, um alívio no meu coração. Porque naquela época, imagina, depois de 6 anos praticamente, batalhando para ter Anvisa, radar, tinha minha empresa que eu abri lá no Rio de Janeiro, em pleno Ipanema, e com muita dificuldade. Imagina, já para um brasileiro é difícil empreender, certo? Sim. Já. Imagina agora uma mulher e ainda estrangeira. E com um produto que ninguém conhece. Exatamente. Você tinha tudo para dar errado. Tudo. E além disso, que depois desses 6 anos, nesse período que eu abri a empresa, é muito dificultoso abrir uma empresa no Brasil, porque o Brasil cuida muito. E isso eu acho muito bem, porque agora eu sou brasileira, sou nacionalizada, e eu acho ótimo, porque assim não vem qualquer gringo a colocar sua empresa aqui. Ótimo, e a gente tem cuidado. Mas foram 6 anos que juro que eu chorava. Eu chorava assim, meu Deus, como é possível? Sabe, assim, quando tem uma frustração tras outra. Nesse período, quando a Marta chegou lá no escritório, estava acontecendo um monte de dificuldade, que sei lá, que isso, que aquilo. Eu estava já a ponto de desistir. Eu acredito que eu já esteve a ponto de desistir umas 400 vezes. Juro, porque não tem sido fácil o negócio aqui no Brasil. Mas aí você entende, quando o caminho está com dificuldade, é porque a vença é muito grande. E o propósito sustenta, né? E o propósito sustenta de uma forma que você não acredita, que você não entende. E esse dia eu estava assim tão chateada por uma situação que aconteceu quando chegou a Marta Sureiro no meu escritório e me falou isso, sabe? Eu chorei de felicidade. É uma confirmação que estava no caminho certo. Eu senti o toque de Deus na minha alma, porque eu falei, meu Deus, estou no caminho certo. E isso eu acredito que foi muito mais poderoso que qualquer influencer mega com a quantidade de seguidores absurda. Qualquer coisa, porque aí você tinha um fato. Ou seja, o Ivo Pitangui, primeiro que tudo, é um doutor reconhecido. Um dos maiores do Brasil, mundialmente. Né? Não tão só que ele é reconhecido por operar, sino que porque ele foi reconhecido? Porque sua missão profissional, ele encaixou com o propósito. Lembrem-se que ele começou a doar seu conhecimento e profissionalismo para ajudar as pessoas com deformidade. Acidentadas, né? Acidentadas com queimadura e outras coisas. Ele colocou isso em prática para ajudar. No momento, imagina que uma pessoa tem uma queimadura, fica com deformidade, fica aqui, e você pode usar
seu conhecimento para transformar a vida dessa pessoa, você transforma praticamente, sei lá, em um guru. É o mesmo casamento que você falou, que você fez com propósito e monetizar o propósito de certa forma, né? Propósito e sustento, né? Você também fez Com esse mesmo certeza, casamento, né? com certeza. E isso, é por isso que eu falo, o tema do propósito, ele que me tem hoje aqui, é porque em realidade han sido muitas batalhas mesmo. Uhum. Mas quando você tem certeza de aquele propósito por el qual você foi plantado onde você está, você continua. Porque eu vejo o poder de transformação. Por isso que eu contei isso que vai de dentro para fora. Uhum. Saúde é símbolo de beleza. Quando você consegue conscientizar a pessoa, você tem um efeito xadrez. Por quê? Porque a gente somos corpo, mente e espírito. As pessoas não sabem que o espírito quem comanda a mente e quem comanda o corpo. Porque a gente não tem essa... Não nasce muitas vezes. Eu não nasci numa cultura espiritual. Fui conhecendo e me aprofundei aqui no Brasil. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo Brasil. Então, a gente sempre vai ser mais corpo e mente. Espírito deixa para lá. Só que o mais fácil de contaminar é o corpo. Imagina, a carne você contamina com o que você come, com o que você respira, com o que você coloca na pele, com o que você olha, com o que você escuta, com o que você fala, com tudo. No momento que você contamina seu corpo, automaticamente sua mente, que a mente é o grande lance do ser humano, ela já não consegue pensar da forma correta. Hoje, inclusive, estamos com esse problema, que os maiores problemas do ser humano são os problemas mentais. Sim. Estão acontecendo. A mente não está conseguindo pensar, a mente não consegue. E, porém, a mente já tem essa contaminação muito mais espiritualmente, você já não tem ligação ao divino. Então, finalmente, você começa com esse desequilíbrio, vai passando pela vida, sentindo que está faltando alguma coisa, que, sei lá, você pode estar na melhor situação, pior situação, mas você sente uma falta, porque esse equilíbrio não está. Então, quando você consegue dominar a carne e você consegue ter um corpo saudável, por isso que é o que você come, o que você coloca na pele, o sonho, a água, esporte. Aí você consegue dominar essa carne, sua mente, por consequência, passa a ter maior performance. Você começa a enxergar de uma forma diferente e você começa a ter uma sede de outras coisas. E, por consequência, seu espírito fica completamente ligado ao divino porque você está mais sensível. Então, eu sempre falo, isso aqui não é um produto. É algo completamente diferente que é um meio para levar ao ser humano a um nível de entendimento maior para fazer um equilíbrio total em seu corpo, mente e espírito e conseguir ter o verdadeiro propósito, cumprir o verdadeiro propósito aqui na Terra, porque quando você tem esse equilíbrio, você tem uma visão clara. Então, assim você pode avançar nessa caminhada aqui na Terra com seu coração feliz, porque parte do nosso propósito é ter essa felicidade e essa plenitude aqui na Terra. Nossa, incrível. Incrível. Eu vou ter que assistir esse episódio aqui mais umas 4 vezes. Você colocou chaves muito poderosas aí que fogem muito da ideia do negócio e do produto. Acho que tem muita coisa boa aí que dá para garimpar de vida mesmo, né? De propósito de vida, de junção de trabalho e propósito, de visão de quem nós somos, né? Também acredito que somos seres tricotômicos, né? E que somos corpo, alma e espírito. E eu acho que é isso, né? A gente se entender e se completar como ser humano, seja no trabalho, seja empreendendo, né? Eu acho que é fazer com que essas coisas todas se unam, né? Acho que você não está aqui nessa mesa só por um convite para conhecer sobre o Monoi, não. Acho que tem muito mais coisa aí por trás disso. Mas a gente já estourou nosso tempo absurdamente. Estamos 1h10 quase falando aqui. O tempo passa rápido, né? Eu queria só que você deixasse suas redes sociais para quem quer se conectar contigo, para quem quer conhecer mais sobre a sua empresa, seu produto, como que elas fazem para se conectar com você. Aliás, o estúdio aqui vocês não podem sentir, mas o estúdio aqui tá com um cheiro maravilhoso, né? Cheiro maravilhoso, um aroma top aqui. Mas passa suas redes sociais, como que as pessoas conseguem se conectar contigo e com a empresa. Com certeza, vocês se podem contactar através do Instagram, Monoi Tahiti Original.
Nosso site também, onde vocês podem encontrar nosso contato, é monoioriginal.com.br. E lá vocês têm o telefone, de WhatsApp, informações para conhecer mais e para que possam também viver essa experiência, que eu acho que quando você experimenta uma vez, você nunca mais quer voltar atrás. É bom demais. Queria te agradecer muito pelo seu tempo, por poder contar a tua história aqui. Agradecer também pelo André, que fez a ponte aí, né, pra gente se conectar com você. Então, obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado por conhecer um pouco da tua história e da tua empresa. Obrigada. E você que está aqui assistindo, chegou até o final, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe os 3 Cs, né? Curte, comente, compartilhe. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e você já sabe que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Café com Fundadores aqui no canal da Start Econ. Então até a próxima semana. Valeu e tchau.